Olá, ouvintes! Antes de começar o episódio, eu quero avisar que nós publicamos a última aula do módulo sobre a Odisseia do curso Mitologia na Arte. Então, quem nos apoia na modalidade Deus, de R$ 40 por mês, tem um curso completo sobre o clássico de Homero, narrado pelo professor Moreno, que mostra, ao longo da história, os principais quadros e obras de grandes artistas que retrataram um livro. Quem nos apoia na modalidade Deus tem acesso ao curso Mitologia na Arte, que conta com outros 3 módulos. Tem um sobre toda a saga de Troia, que inclui também a Ilíada. Tem um módulo sobre os heróis, que nós já narramos aqui nos episódios, mas lá você tem mais detalhes e, é claro, as obras de grandes artistas, como eu falei. E um módulo sobre os amores de Zeus com mortais, que povoaram, como já mostramos aqui, grande parte dos mitos gregos. Além do curso, quem apoia também tem direito a PDFs com conteúdos exclusivos de todos os episódios. São mais de 50 documentos, com quase 200 textos, para você se aprofundar em mitologia. Como a gente sempre diz, esse podcast é feito com muito amor e carinho por nós, mas dependemos exclusivamente do apoio dos ouvintes. Então, se você gosta do nosso podcast, se você quer que este podcast siga por mais tempo, e nós temos muita história para contar ainda, então considere apoiar em noitesgregas.com.br/apoiar. O link também está na descrição de todos os episódios do Noites Gregas, inclusive este que você está ouvindo agora. Caso você queira apenas nos ajudar pontualmente, pode também fazer um Pix em qualquer valor para a chave noitesgregas@gmail.com. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio. Olá, amigos, seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, nosso podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Lembro que no site noitesgregas.com.br, para cada episódio eu publico um material extra, textos, vídeos, áudios, de acesso exclusivo para aqueles que nos apoiam. Aliás, precisamos muito desse apoio para manter esse projeto no ar. Visite o site noitesgregas.com.br e saiba como você pode ajudar. Como já aconteceu nos episódios anteriores, eu continuo a responder perguntas enviadas por nosso WhatsApp. Você tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta sobre o conteúdo que ouviu? Se você se tornar um de nossos apoiadores, receberá esse valioso número para se comunicar com o nosso oráculo. Nesse episódio, os amores de Afrodite, ou melhor, os deuses que visitaram a cama de Afrodite. Num povo como os gregos, que inventaram uma deusa que tornava obrigatório o amor e que castigava aqueles que não o praticavam, é óbvio que a deusa do amor também teve que se apaixonar. Nós vamos tratar hoje dos amores de Afrodite, os principais amores de Afrodite, e também dos filhos que ela deixou e da importância para a mitologia. No episódio passado, nós vimos aquela cena, que é uma cena que é contada por Homero na Odisseia, em que ela é flagrada num adultério com Ares. Lembram que o Hefesto, que é o deus da habilidade, o deus artesão, ao ser informado de que ele estava sendo traído, ele faz aquela rede de fios invisíveis, arma uma arapuca, uma armadilha em cima da cama, e assim que Ares e Afrodite vão para a cama, eles estão presos. Estão presos, os deuses são chamados aos altos brados, Hefesto os intima a ver aquela indignidade, todos vêm e já começam a rir também, porque a cena é ridícula. Ares está furioso e o Ares furioso ajuda os outros a rirem, Afrodite está despida, todos ficam admirando. Então aquela cena é uma cena importantíssima, por incrível que pareça, porque daqui vão sair muitas coisas. Nós vimos que Afrodite não tinha, digamos assim, culpa dentro da ética do amor. Ela, como deusa do amor e do sentimento, ela não podia realmente ser feliz, nem aceitar aquele casamento que foi imposto a ela por Zeus. Nós vimos no episódio passado que Hefesto, ao libertar Hera daquele trono que ele a tinha aprisionado, ganha a mão de Afrodite sem que ela tivesse a oportunidade de opinar. Zeus tinha prometido a mão de Afrodite a quem libertasse Hera, então ela cai nessa teia sem querer. Logo, evidentemente, ela não ia respeitar o que seria o casamento institucional. Isso era da alçada de Hera.
Ela vai seguir a sua paixão, que é Áries. Na verdade, nós vamos ver que há uma relação bem forte entre ela e Áries. Por isso, ela se torna uma deusa adúltera. Homero ressalta muito isso na Odisseia. Não tanto por causa da Afrodite, mas porque a Odisseia quer ressaltar a diferença entre a mulher fiel, que é a Penélope, e a mulher que não só trai o marido, como o mata, que é a Clitemnestra, a irmã de Helena, a que mata o Agamemnon. Então, nessa história, a Afrodite entra como exemplo do amor adúltero. Depois desse flagrante, em que todos os homens participaram, porque as mulheres se negaram a assistir, depois desse flagrante, ela acha melhor se retirar um pouco do Olimpo, até o escândalo esfriar. Parece, tudo indica, que ela e Áries retomaram logo depois que ela voltou. Então, lendo as narrativas, o que se percebe é que Áries e Afrodite já eram um par. Por isso que o Áries tentou buscar o Hefesto para soltar a Hera, porque a promessa é que ele casaria com Afrodite. E quando ele falha, porque Hefesto o afasta com tochas incandescentes, ele fica cabisbaixo porque ele sente que perdeu. Mas eles já eram namorados. Por isso, eles mantiveram o romance ao longo do casamento com Hefesto, e assim que terminou, que esfriou, assim que os sites de fofoca pararam de falar, eles voltaram a ser ligados. Na Ilíada, nós vimos, eu comentei, quando Atena joga aquela pedra no Áries e tonteia o Áries, cai no chão, Afrodite corre para defendê-lo, inclusive tenta enfrentar corajosamente Atena. Claro, faz isso para ser surrada, né, coitado. Mas eles estavam ligados. Na Ilíada, o Hefesto já ter casado com outra. Portanto, Afrodite está livre e está livre junto com Áries. Então, Áries é realmente o seu companheiro, é o seu consorte. O Hefesto é que interrompeu um pouco a situação, é que interrompeu um pouco essa vida a dois. Evidentemente, houve filhos. Bom, aqui nos filhos há várias teorias, mas uns dizem que foram 5, foram 4, foram 3. Vocês sabem que isso varia de acordo com o autor, com a época. O que o consenso mais ou menos indica é que foram 3. Esses pelo menos não se discute. Uma filha, a Harmonia, e 2 filhos, o Deimos e o Phobos. Eu já comentei aqui essa intrigante metáfora que é o nome Harmonia. Ela é filha do amor e da guerra. Na verdade, é a filha da vida e da morte. Ela é o equilíbrio formado pela soma dos contrários. É um belíssimo nome para uma filha da deusa do amor e do deus da morte e da guerra. Agora, os outros 2. Deimos, uns traduzem por pavor, outros traduzem por pânico. E Phobos, que é medo, daí vem a fobia. A fobia vem do Phobos. Eram, na verdade, mais entidades do que personagens, né? Não tinham rosto, corpo, eles sempre acompanham o pai, quando o pai entra no campo de batalha. Eles infundem o terror nos inimigos. São 2 companheiros ideais para o deus da guerra. Não podemos esquecer que o deus da guerra, Áries, em Roma ganhou o nome de Marte. E os nossos planetas ganharam nomes de deuses romanos, daí Vênus, Júpiter, Netuno. E o Marte, planeta Marte, que portanto é o Áries, tem 2 satélites que foram descobertos, se não me engano, no século XIX, e o astrônomo que os descobriu, claro que o astrônomo culto, deu o nome a eles de Deimos e Phobos. Então o planeta Marte hoje é acompanhado pelos seus 2 filhos, os 2 filhos, né, da mitologia. Aí vem uma dúvida que muita gente se põe a discutir. Esses filhos nasceram antes do divórcio, portanto, debaixo do presumido casamento com Hefesto, ou nasceram alguns antes, alguns depois. Um autor diz que a Harmonia nasceu enquanto Afrodite estava casada com Hefesto. Era filha de Áries, mas concebida, uma relação adúltera ainda. Mas os outros 2 nasceram já quando Afrodite estava livre. Como a gente vai saber isso? Como vamos saber se nasceram antes do casamento, durante o casamento, depois do divórcio? Ora, embora a gente esteja no século XXI, a mitologia grega, não esqueçam, é uma narrativa maravilhosa que nunca terminará de ser contada. Não existe o fecho para a mitologia grega. Isso não existe.
É uma fantástica obra em andamento, é como chama work in progress. Ela está sempre sendo emendada, alterada, e os eruditos sabem que tem claros, tem lacunas, e que nós, leitores, terminamos preenchendo com a imaginação. Aqui vale a sua imaginação, a minha imaginação, desde que não seja ferida a coerência da história. Dentro do verossímil, muitas possibilidades existem. Por exemplo, no caso dos dois filhos de Ares e Afrodite, os dois homens, a ordem não tem influência nenhuma, se foi durante ou depois, porque não vai mudar nada para o desenrolar da história. Não vai influir nada. Portanto, eu decido, minha imaginação decide, você também pode decidir instintivamente, e vai resultar daí que a história contada por mim e a história contada por você não é exatamente a mesma. Vão diferir em alguns detalhes, guardando, contudo, sempre, é claro, uma linha mestra comum que a própria narrativa impõe. Então, esses detalhes, eles não alteram, ao contrário. Eu próprio, quando nós chegarmos, vamos dizer, ao episódio 90 do Noites Gregas, talvez eu já não concorde com alguma solução que eu tenha adotado na história quando eu contei o episódio 8. Por quê? Porque eu li um autor que deu uma ideia que eu não tinha visto, levantou uma hipótese mais interessante, porque eu me dei conta de uma coisa que eu não tinha percebido, um detalhe relevante, e isso vai mudar aquele preenchimento do vazio, sempre do vazio. A gente, quando conta, narra a mitologia, tem que preencher vazios, mas não pode alterar as coisas que estão consagradas. Não podemos reescrever, podemos, mas é mau gosto reescrever uma história que vem sendo polida, lixada há milênios. Aliás, nesse caso aqui que nós estamos falando, da ordem, do momento em que nasceram os filhos de Ares, Afrodite, pois desse episódio eu recebi uma pergunta de um ouvinte, que eu vou responder no final, evidente, que levantou uma questão que torna mais plausível, para mim, aquela ideia do autor que afirmava que a harmonia nasceu quando Hefesto e Afrodite estavam casados. Não perca, você vai ver. Eu acabei de dizer que não importaria, mas a pergunta dela vai encontrar uma solução que vai nos apontar, eu acho, para a ideia de que a harmonia foi uma filha concebida quando ela estava ainda casada com Hefesto. Bom, não deixe de conferir. Vamos voltar àquela cena na cama de Hefesto, com Afrodite e Ares presos por aquela rede que quanto mais se mexiam, mais os prendia. Em volta estão os deuses e, evidentemente, alguns com aquela cara de cretinos, né, que o homem adquire nessa hora, principalmente os solteiros. Então o Apolo está por ali, o Hermes está por ali, e o Apolo diz, mas Hermes, como é que tu te sentiria assim, preso assim? Tu aceitaria? Tu estaria disposto a dormir do lado da Afrodite assim, preso? O Hermes responde, olha, Apolo, eu podia estar emaranhado em laços 3 vezes mais numerosos, e com vocês todos em volta me olhando dormir ali, se eu pudesse estar ao lado da dourada Afrodite. E ele diz isso, claro que rindo, o ambiente assim, um pouco ambiente assim de vestiário masculino, meio grosseiro, e não sabemos com que espírito Afrodite ouviu esse diálogo. Eu acho que eu podia jurar que foi com a sua malícia habitual. A mensagem tinha sido recebida. A ideia tinha sido plantada na cabeça da deusa, e você sabe como geralmente acontece. Nesses casos, a ideia se torna uma semente guardada, quieta, adormecida, até que uma situação faça ela desabrochar. Mas ele plantou a ideia, ele estaria muito interessado e diz isso entusiasticamente. Mas só que depois de falar, a ideia também começou a crescer na cabeça de Hermes. O Hermes nunca tinha verbalizado isso. E as palavras, depois que saem à luz, elas adquiriam outro poder. E ele começa a ficar obcecado pela ideia. A ideia de que começa a sofrer, não ficou deprimido, porque Deus não fica. Mas ele ficou sofrendo do desejo reprimido, da coisa inalcançável que lhe parecia Afrodite. Bom, aí entra um favor de pai para filho. Hermes é um dos últimos deuses a ir para o Olimpo e é um dos últimos filhos de Zeus a ser reconhecido. A história dele é muito interessante, nós vamos ver quando chegar o episódio relativo a ele. E ele é mais ou menos, é mais jovem que os outros, e se torna uma espécie assim de grande companheiro do pai.
Onde o Zeus vai, ele vai. Se fosse hoje, ele ia ao jogo com o pai. Onde o Zeus vai fazer alguma coisa, ele diz, meu filho, vai comigo, eu não quero ir sozinho. E ele vai, e como ele é o deus das artimanhas, é o deus cheio de astúcia, ele é muito útil para os Zeus. Nós vamos ver em várias situações Hermes ajudando o pai nas suas conquistas. Ele é fundamental, afora ele ser o mensageiro dos deuses, afora ele ser o que conduz as almas até o barqueiro Caronte, para chegar ao mundo dos mortos, afora esse trabalho que ele tem, que é um trabalho fixo, ele é funcionário público, ele também sai com o pai e é um grande auxiliar do pai. O pai confia nele totalmente. Então, os Zeus, por uma certa gratidão, resolve recompensar o filho. E o que ele faz? Se o filho está tão interessado em Afrodite, e Zeus sabe que Afrodite não é tão imune assim aos encantos de Hermes, que é muito bonito, ele manda a sua águia, porque o Zeus tem uma águia que é o seu pássaro emblemático, às vezes ele também se transforma em águia, mas ele manda a sua águia lá onde está Afrodite tomando banho no rio Aqueloo, e a águia rouba um pé da sandália de Afrodite. A sandália de Afrodite aparece em várias histórias. Rouba um pé da sandália de Afrodite, segundo ordens de Zeus, leva até o Egito, onde o Hermes está. Hermes tem algumas ligações com o Egito, de conhecimentos ocultos, da sabedoria egípcia. Ele está por lá fazendo um estágio, não importa. Leva até o Hermes a sandália e Afrodite se põe a procurar a sua sandália. Deuses não perdem coisas, então ela procura, ou talvez ela seja informada por alguém mandado por Zeus, onde é que está, e chega ao Egito e lá está o Hermes com a sandália na mão, sorrindo. E é evidente que ele cria uma exigência. Eu te devolvo a sandália, lindinha, mas eu queria ter a honra de passar uma noite na cama contigo. Afrodite não resiste muito, porque ela já tinha ouvido aquela história toda, ela tinha ouvido quase a declaração de Hermes enquanto ela estava presa ali, e os dois então passam uma noite só juntos. É evidente que dois deuses, essa relação não vai ser estéril. Nasce um menino que unia, segundo os autores, a beleza das feições do pai e da mãe, imagine, e que recebeu por isso o nome de Hermafrodita, Hermes e Afrodite. Alguns chamam de Hermafrodito, ou talvez fosse moderno chamar de Hermafrodite, para não marcar, mas tudo bem. Ele foi criado entre as ninfas que estão sempre dispostas a criar, os filhos dos deuses. Há vários mitos com as ninfas servindo de babás absolutamente fiéis. Foi criado pelas ninfas lá no Monte Ida, fora do movimento comum. Quando ele fez 15 ou 16 anos, portanto ele estava saindo já da efebia, deixando de ser efebo, ele resolve deixar aquele abrigo e conhecer o mundo. E ele caminha para lá, caminha para cá, e nas proximidades de Cária, hoje fica na Turquia, ele encontra a ninfa Salmacis, esse é um nome trágico, não? Que fica enlouquecida por ele, se agarra nele, se enlaça nele tão completamente, tão apaixonada, rogando para os deuses que nunca tirem ela dali, daquele abraço, que aquele abraço é a sua vida. E um deus, não sei qual é, ouve o pedido dela e os dois corpos se fundem. E o jovem passa a ter seios e coxas femininas, mas conserva o seu membro masculino. Ele se transformou num ser bissexuado, que é o hermafrodita. Daí vem o nome do hermafrodita. Ele fica tão chocado que ele pede para os pais que ao menos, se isso é consolo, quem tomar banho naquela fonte onde ele tomou, que sofra o mesmo processo que ele sofreu, o mesmo destino que ele teve. Então essa fonte, a fonte da ninfa Salmacis, passa a ser uma fonte perigosíssima dentro daquelas fontes que tinham algum perigo na antiga Grécia. Dentro das crenças da época científica, é evidente que o hermafrodita era um monstro. Eles atribuíam a ele, inclusive, poderes malignos de poder prever e modificar o futuro. Então era visto como uma aberração. Mas esse mito, se a gente percebe, embora ele realce a tristeza do jovem, ao ver se transformado assim, tem uma tentativa, a gente nota, de entender e justificar a existência de indivíduos não binários, com traços biológicos de ambos os sexos. Veja, estou falando aqui de sexo. Não preciso dizer que o grego pensava no sexo, na consciência de gêneros, isso é uma coisa, é um pensamento mais recente, mais moderno.
Então, com isso, o grego estava admitindo que havia essas pessoas e dá a eles, inclusive, um ar melancólico. Tanto que as representações, geralmente, do hermafrodita antigo são sempre como um jovem adormecido. Ele está dormindo, não se vê ele atuando. Então, dessa relação de Afrodite, nasce um ser que era belíssimo, mas que essa mulher, essa moça, essa ninfa, vai praticamente fagocitar. Eu, perdendo um pouco a modéstia de lado, eu vou ler para vocês uma crônica que eu escrevi. Eu escrevi muitas crônicas ligadas aos episódios mitológicos. A conclusão talvez não seja mitológica, mas a história, vocês vão encontrá-la e vão ver como é que eu interpretei isso aqui. O título é Eram Dois. Vocês vão reconhecer tudo. Do namoro de Hermes com Afrodite, nasceu Hermafrodita, um menino que herdou de seus pais a beleza e o nome. As ninfas cuidaram da sua infância feliz nas encostas verdejantes do Monte Ida. Quando chegou à adolescência, no entanto, tomado pela curiosidade dos jovens, resolveu conhecer o mundo. De tanto andar, chegou a um pequeno lago perdido nos bosques da Lícia, de águas transparentes, um precioso espelho flutuante, emoldurado por grama verde e macia. Ali morava Salmacis, uma ninfa da floresta, que, ao contrário das irmãs, não se dedicava a intermináveis caçadas. Em vez disso, deixava-se ficar ali, banhando o corpo naquela água límpida e tépida, ou reclinada languidamente na relva da margem, escovando o seu longo cabelo com um olhar cheio de sonhos. Foi assim que Hermafrodita a encontrou. Ela o desejou no mesmo instante que o viu, mas só se dirigiu a ele depois de ajeitar o cabelo e certificar-se de que estava belo bastante para conquistá-lo. Se já tens uma noiva, concede-me ao menos um prazer furtivo. Se ainda não tens, deixa que ocupe esse lugar, meu jovem. O rubor e o espanto tomaram conta do jovem, enquanto Salmacis, em seu arrebatamento, fazia de tudo para roubar-lhe um beijo. Como ele, incomodado, fizesse menção de ir embora, ela controlou à custa a impaciência e se afastou por entre as árvores, prometendo deixá-lo em paz. Era um ardil, e o ingênuo filho de Afrodite, convencido de que estava sozinho, tirou toda a roupa e mergulhou na água convidativa. Foi a sua perdição. Salmacis, que o espreitava, não conseguiu se conter quando viu o corpo dele todo molhado. Tomada por um verdadeiro delírio, numa pressa febril, livrou-se das roupas e se atirou sobre ele, enlaçando com os braços e pernas como uma serpente enlaça sua presa. O jovem resistia, mas ela se enroscou ainda mais no corpo dele, devorando-o de beijos. Vamos viver assim para sempre, que os deuses não permitam que um se afaste do outro, eu de ti, ou tu de mim. Palavras fatais. Sua prece foi atendida, e o jovem e a ninfa começaram a se fundir num corpo só, formando uma figura indistinta e monstruosa que era impossível separar o que tinha restado de cada um. Há mitos que ensinam, mitos que consolam, mas o de Hermafrodita veio para nos assustar com essa infernal matemática em que 1 mais 1 fazem apenas 1 e não os dois que deveriam ser. Não existem outros mitos específicos para a relação de Afrodite com os deuses. Nós vamos ver depois a relação dela com alguns mortais, sim. As histórias que são contadas com detalhes são realmente a de Ares, evidentemente, e a de Hermes, por causa desse personagem. Mas ela teve também uma relação com o Dionisos. Ninguém diz mais ou menos como foi, em que momento se encontraram, não se encontrou nenhum detalhe, nenhum mito. Daqui a pouco se encontra um fragmento, alguma coisa que deu uma pista. Só que eles tiveram relacionamento e, obviamente, Afrodite ficou grávida. O filho do Dionisos, vocês lembram que eu falei num dos primeiros episódios, alguns chamam de Dionísio, outros chamam de Dioniso. Eu prefiro Dionisos porque é uma das maneiras de chamá-lo, e isso evita confusão com reis e tiranos da Sicília, que tem vários, Dionísios. Então, o Dionisos é o deus do vinho, o deus do êxtase, o deus mais pagão que já houve no panteão grego, o último a chegar, como nós vamos ver depois. O problema é que que Afrodite sempre foi vista por Hera com reservas. A Hera tem um grande ressentimento por Afrodite, por ela ser mais bela, por ela ser mais jovem, e por ela ter ganho
fisicamente ganhou um troféu, aquela maçã, a cena que aqui voltaremos tantas vezes, em que Paris deu a ela o título de a mais bela deusa. Então Hera não segura o seu ressentimento, e ela tem maneiras, vocês viram, oblíquas de agir. Então, quando Afrodite estava grávida, já com a barriga aparecendo bem, a Hera toca na barriga, coisa que no nosso folclore, na nossa tradição popular, as mulheres grávidas evitam, né? Porque pode haver mal olhado, pode haver alguma maldade ali envolta naquele toque. E havia no caso da Hera. Ela toca na barriga de Afrodite, comentando alguma coisa, fazendo um comentário assim casual, e a criança vai nascer defeituosa. Não vou dizer deficiente, ela vai nascer defeituosa, porque ela tem um defeito muito estranho. Ela nasce como um gnomo grotesco, pequenininho, com um pênis muito grande, sempre ereto. Chama-se isso ictifálico, sempre em posição de sentido. O nome dele é Príapo. Nasce o famoso Príapo. É por isso até que se chama de priapismo. Aquela doença, no ginásio a gente ria muito, achava o máximo priapismo, mas é coisa séria. A Wikipedia diz que vou ler aqui, aspas, é uma condição médica geralmente dolorosa e potencialmente danosa, na qual o pênis ereto não retoma o seu estado flácido, apesar da ausência de estimulação física ou psicológica. Não existe nada sexual aqui. A ereção dura em média 4 horas e pode levar à impotência sexual definitiva. Os médicos que estão me ouvindo sabem disso. Então daí vem o priapismo. Só que o Príapo andava sempre assim. Ele vai depois, inclusive, se afastar um pouco da civilização do Olimpo, porque o Olimpo é todo civilizado, e vai viver lá nos matos com os sátiros, que eram mais ou menos do mesmo time dele. Ele nunca, evidentemente, até porque ele é grotesco, ele é representado, vocês podem ver, como uma figura de um anãozinho pequenininho, como um saiote, e por baixo do saiote levantando assim aquele aparato portentoso. Então ele foi considerado uma espécie assim de deusinho rural. Ele cuidava da protetor das hortas, dos rebanhos domésticos e dos jardins. Ele seria uma espécie de guardador dos jardins e ai do ladrão que se aproximasse, porque ele o castigaria exatamente com a sua ferramenta famosa. Dizem alguns antropólogos modernos que estão tentando encontrar a origem de tradições, de lendas urbanas, que daí que vem a história, primeiro, do anão do jardim, o anãozinho do jardim que monta a guarda, e segundo, aquela tradição da caricatura do personagem caricato do anão bem dotado. É o Príapo. Ele praticamente não atua em nenhum mito importante, só num. Uma das deusas virgens do Olimpo, que pouca gente fala, a Hestia, ela é extremamente modesta, nós vamos ver depois, nós vamos falar sobre ela. Em Roma, ela equivaleria a Vesta, das Vestais, portanto, ela é uma pessoa totalmente casta. Logo a Hestia, numa noite, numa festa que há no Olimpo, ela adormece, está sendo gramado, adormece ao ar livre, e o Príapo está ali por perto. E o Príapo resolve se engraçar exatamente com a Hestia, que é uma das 3 deusas virgens do Olimpo. Atena, Ártemis e ela. E quando ele está se preparando, ela não sabe de nada, ela vai ser violentada, dormindo. Quando ele está se preparando para o golpe, vamos dizer assim, para a estocada final, um burrico começa a berrar e todo mundo acorda e ela vê aquela figura ali com péssimas intenções, acho que afasta-o com os pés, todo mundo ri e ele foge, ridicularizado, e por isso, inclusive, diziam, isso justificaria, porque em certas regiões, principalmente de camponeses, onde se cultuava o Príapo, porque o Príapo ajudava a cuidar das coisas, se sacrificavam jumentos a ele. Era uma espécie de pagamento da dívida, de uma retribuição, do castigo, por ele ter estragado, digamos assim, o seu grande momento, que seria possuir a Hestia adormecida, inconsciente. Bem, como você viu, todas as relações extraconjugais de Afrodite produziram filhos. Com a relação mais durável que ela teve, Ares, ela teve mais filhos, até mais importantes. E a pergunta que fica é, e o casamento com Hefesto? Por que não houve nenhum filho no casamento de Hefesto, se normalmente, como nós vimos aqui, qualquer relação sexual de um deus é fértil? Logo, entre 2 deuses
deveríamos ter um filho, uma filha? Qual seria a explicação? Na verdade, talvez antecipando essa pergunta, uma leitora de Porto Alegre fez breve e concisa questão que vocês vão ouvir agora. Boa noite. É a Adriana de Porto Alegre. A minha dúvida é a seguinte: existia um filho de Afrodite e Hefesto? Se entre deuses sempre a cópula gerava filhos? Muito bem, Adriana. Foi a tua pergunta que eu fiz referência no corpo do episódio e não quis dizer o teu nome. Ela me fez repensar uma coisa que eu não tinha dado conta. Como é que Hefesto e Afrodite, estando casados, não produziram algum descendente? Ora, só pode ter uma resposta. E isso, como eu tinha já adiantado, vai fortalecer aquela opinião do autor que dizia que a harmonia nasceu enquanto eles estavam casados e os outros dois nasceram depois, quando já estavam divorciados. Qual seria o único fator que impediria um deus e uma deusa, férteis como deuses, não terem um filho os dois? A resposta está diante dos nossos olhos. Tu me fizeste enxergar. Afrodite já estava grávida. Afrodite estava grávida de harmonia quando casou com Hefesto. Ou quando casou, ou logo depois. Portanto, enquanto ela esteve casada com Hefesto, que foi pouco tempo, não houve filho com Hefesto. Quando nasceu a harmonia, foi tomado como sendo um filho do casal, mas era a filha de Ares. A única coisa que podia impedir uma deusa de conceber é ela já ter concebido. Então isso reforça aquela cronologia que um autor antigo, numa nota qualquer, num comentário, escreveu sem dizer porquê, mas ele talvez tenha chegado à mesma conclusão ou tenha algum mito que tenha explicado isso melhor. Por isso, a tua pergunta fez aquilo que eu mencionei. Ela me fez rever os detalhes e preencher, como eu disse, os claros com um raciocínio que torne mais verossímil. Com isso se restitui a verossimilhança da coisa. Seria inverossímil os dois passarem um tempo casados e não terem filho algum. Então, muito obrigado. É isso, para isso que existem essas perguntas. É nos fazer olhar de outra maneira aquilo que nós já tínhamos contado. Agora com Felipe, a relação do material exclusivo desse episódio. Bom, ouvintes do podcast Noites Gregas, no cardápio de conteúdos exclusivos deste episódio, nós temos um texto do professor Moreno sobre o nu de Afrodite, tem também uma fábula do poeta Esopo sobre Momo. Momo é um personagem da mitologia extremamente sarcástico, muito crítico e chato, digamos assim, que consegue achar um defeito em Afrodite, veja só. Tem também um texto sobre o misterioso cinturão mágico de Afrodite, a gente já falou aqui sobre ele várias vezes, né? E outras tantas representações de Afrodite na arte. Lembrando que quem apoia o Noites Gregas tem acesso a uma área exclusiva, onde já publicamos vários textos para quem quer conhecer mais sobre mitologia, e os que apoiam na categoria Deus também recebem aulas quinzenais do professor. Estamos encerrando, aliás, agora o curso sobre os amores de Zeus. Vai lá que o material ainda está no ar e dá tempo de assistir tudinho. E no próximo episódio, professor? No próximo episódio vamos ver os amores mortais de Afrodite. Os homens que Afrodite amou. Olá, amigos! Chegamos agora ao terceiro ano do Noites Gregas. Já contamos muitas histórias, mas tem muito mais pela frente. Tem toda a Ilíada, a Odisseia, as Metamorfoses de Ovídio e muitas outras coisas. Mas para que a gente consiga seguir em 2023, para produzir esse podcast que nos dá muito prazer, mas também muito trabalho, nós precisamos do apoio de vocês. Acesse noitesgregas.com.br/apoiar. O link está na descrição desse episódio. E veja como você pode ajudar. Um abraço.